Talvez você tenha ouvido por aí fora que a prova do Enem ela é uma prova totalmente interpretativa. Ou você já deve ter ouvido também que é impossível de fazer a prova do Enem, é uma prova cansativa, você só vai se cansar e não vai conseguir responder todas as questões de ciências humanas. Me chamo Davi Calado, eu sou professor de ciências humanas, criador de técnicas e estratégia e fera em acertar as questões por habilidades e competência. Nesse vídeo aqui, eu vou desmistificar tudo isso que você já ouviu da prova do Enem por aí fora. Eu sou um fera que alcancei 39 das 45 questões no Enem 2022 e eu acertei essas questões tendo técnica para responder todas elas. Mas uma coisa é certa, para fazer a prova do Enem, você precisa ter técnica de responder as questões. E essas técnicas, elas são elaboradas a partir de padrões. Eu elaborei algumas técnicas dentro dos padrões que eu já encontrei na prova de ciências humanas. E isso foi que me fez ter clareza de como a prova do Enem funciona. E o que eu quero que você veja e conheça agora com esse vídeo são os padrões de questões que aparecem na prova do Enem. Eu separei alguns desses padrões para trazer para você. São vários tipos de questões padrões que eu entrego dentro do método DCI para os meus alunos. Os meus feras, eles alcançam 700 mais. E eu vou te dizer, você alcançar 700 mais te deixa à frente da tua concorrência para a vaga de medicina numa universidade pública de qualidade, tá? Porque a maioria dos feras que vão fazer medicina gostam mais de natureza, de matemática, estudam e eles temem a prova de ciências humanas. São muito textos, já está cansado com a redação, com a prova também de linguagem e saber os padrões, ter técnica, dominar as habilidades e competência sem depender do conteúdo, sem estar exaustivamente estudando o conteúdo durante o ano, a fim de você chegar lá e lembrar de tudo, que não vai lembrar, é certo. O Enem é sempre uma caixinha de surpresa, então pode cair um tema que você nunca viu na vida e que teu professor nem deu no cursinho. E você ter habilidades e conhecer o padrão da prova, isso vai fazer a diferença para você alcançar 700 mais e estar à frente da tua concorrência. Por isso que nesse vídeo agora você vai ver esses padrões comigo. Então, preste atenção nesses tipos de questões que são padrões, tá? Eu vou apresentar para você o primeiro tipo dessa questão. O primeiro tipo de questão, ele traz o seguinte pra gente, ó. A situação descrita, ou seja, descrita no texto, né, porque está sendo apresentada no texto, é um exemplo, então ele vai colocar o exemplo para você. Eu estou colocando em caixa alta porque ele vai sempre trazer esse exemplo na questão, tá? A situação descrita é o quê? O exemplo de como as ou os, vai depender do exemplo, é claro, né? Isso aqui é os artigos, a causa. E aí ele vai te trazer a causa. Se você entender, é a situação descrita, ele vai trazer o problema, de como os e a causa desse problema, tá? Resultam. Então, gente, isso daqui que eu fiz com você nada mais é do que o comando da questão. Ele trouxe um texto, no texto ele está exemplificando um problema para você, ele está mostrando a causa, e aí ele vai querer que você mostre o que resulta disso, ou seja, provém de quê, decorrem de quê, saem de quê. Isso são palavras que você precisa dominar, né? Essas palavras, elas são sinônimos de resultam. Então, essa situação descrita, né, na questão pode resultar, né, ou pode decorrer, ou provém de alguma coisa, tá? Então, isso daqui é o primeiro tipo de questão. Calado, em que sequência aparece esse tipo de questão? Todos os anos no Enem. Pode pegar todas as provas, sempre vai ter uma questão trazendo esse tipo de comando para você. O segundo tipo que eu trago para você aqui é a questão que fala sobre o comando implica. Então, mais uma vez, a situação mostrada, então perceba que aqui já tem um padrão de repetição da questão do Enem, tá? A situação que é mostrada, né, ou a situação que ilustra, pode ser a mesma coisa, né? Então, demonstrada ou ilustra para a gente. E aí ele vai continuar. Problema sempre vai mostrar um problema
E em seguida, que certamente esse problema implica, porque se é um problema, vai implicar, né? Então, e aí você já sabe, implica pode ser hostiliza, origina, requer. Tanto pode ser algo que implica como um problema, como pode ser algo que vai originar disso, tá? Então veja, algo que resulta e algo que implica. E sempre trazendo exemplo, uma causa, um problema. Então, esse é um tipo de questão. Você entender o comando, gente, isso daqui pouco se ensina por aí fora, né? Pouco se ensina em curso. Mas se você prestar atenção, você conhecer o comando da questão, o que o Enem pede, de como ele pede, faz total diferença, porque você ganha tempo na hora da prova. Você já sabe quando vê o comando o que é que ele vai pedir no texto. Então você já vai lendo o texto mais consciente, mostrando para você aqui como funciona dentro de uma questão junto com o texto esse comando. Então vê só. O maceiro, a mulher, isso é uma questão de 2023, tá? Aqui em cima, ó, Enem 2023. A questão 68 da prova azul. O maceiro, a mulher e 4 filhos dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão, coberta de zinco, a água do mangue na maré cheia ia dentro de casa. Os maruins de noite encalombavam o corpo dos meninos. O mangue tinha a ocasião de que fedia, e os urubus faziam ponto por ali atrás dos petiscos. Perto da rua lavavam couro de boi, pele de bode para o curtume de um espanhol. Morria peixe envenenado, e quando a maré secava, os urubus enchiam um papo. Ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas biqueiras dos mocambos do Recife. Gente, ele descreveu aqui, né? Quem tem já repertório na, na cabeça já vai entender isso. Aqui ele tratou nada mais do que as áreas de Recife, as áreas de manguezal, né? As áreas de manguezais, os mangue, são as áreas próximas aos centros urbanos de Recife, né? Os grandes mangues de Recife. Então, a sociedade de Recife, a população, né, a urbanização, ela foi construída próximo a essas áreas, áreas próximas aos mangues, tá? Inclusive tem um grande movimento que é o movimento Mangue Beat, por Chico Sainz, né, que canta é, músicas que retrata a questão social, a questão da cidade do Recife, pelo fato das pessoas morarem nas mazelas do Recife, que são os mangues, tá? Então ele pega agora no comando, ó. A aglomeração urbana representada no texto resulta, olha isso, resulta em. Gente, olhando tudo isso que está sendo descrito no texto, representado no texto, resulta em quê? A. Na conservação do meio rural. B. No crescimento da vegetação ciliar. C. Interferência do espaço geográfico. D. Equilíbrio do ambiente das cidades. Ou E. Controle da proliferação dos animais. Gente, eu não preciso do conteúdo aqui para eu responder essa questão. Beleza, eu sei que isso daqui é uma construção no manguezais, nas áreas mais naturais, nas áreas físicas da cidade, mas eu não preciso saber disso. Preciso saber que toda essa dinâmica aqui é resultado, né? É resultado da interferência do espaço geográfico, né? Da ação do homem ali, da interferência do homem no meio geográfico. Uma questão super simples que a gente responde apenas pelo comando, ó, que resultam de quê, tá? A nossa segunda questão que eu trouxe é da prova de 2014, também a prova azul de 2014, a questão 8. A outra questão era a questão 68 e essa é a questão 8. Percebe uma coisa, fera? Ambas as questões trazem o mesmo comando que é resultam. Olha isso. Resultam de algo. E na questão 8, também ele está descrevendo uma situação. Na primeira, onde eu mostrei de 2023 a 68, ele estava mostrando, descrevendo para você uma situação, né, que acontecia também ali na cidade do Recife. Aqui ele vai descrever uma outra situação. Tá? O cidadão norte-americano desperta no leito construído segundo padrões originários do Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomados de empréstimos o espera.
prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. Fera, de boa. Pensa aqui comigo. Tu já ouviu algum professor falar sobre isso em sala de aula? Descrever tudo isso em sala de aula? Não consegue. Nem eu consigo. É claro que a gente, pegando fragmentos aqui do texto, a gente consegue saber a origem de algo, quem desenvolveu a primeira, né, o algodão, quem desenvolveu o garfo, quem inventou isso, aquilo, a gente até consegue, né, na área de ciências humanas, saber disso aqui. Mas saber desse contexto todo e juntar esse contexto todo, só quem elaborou a questão. Só quem elaborou a questão. Essa é a grande verdade. Certo? Ninguém vai conseguir. Então, a resposta está aqui? Não. A resposta está em toda a contextualização e no comando que está pedindo. Vamos lá para o comando. A situação descrita, ou seja, toda a situação descrita, é um exemplo de como os costumes. Gente, a questão não é sobre o garfo, não é sobre a faca de aço. A questão aqui não é sobre o cidadão norte-americano que desperta o leito construído, os padrões originados do Oriente Próximo. Não. Isso não é uma questão sobre isso. É uma questão sobre os costumes. Você não precisa saber sobre esses costumes, você não precisa estudar esses costumes, porque já está descrito aqui no texto, já está mostrado para você essa situação. O que você precisa é saber o que esses costumes, ou costumes de qualquer sociedade, fera. Qualquer sociedade. Pode ser uma sociedade norte-americana, como também pode ser uma sociedade indígena, nativa. Pode ser da China, como pode ser também nativa da América, tá? O que o Enem cobra é isso, você precisa estar atento nisso. Os costumes resultam de quê? Tais costumes que já foi citado, que você não precisa conhecer, eles resultam de quê? Da assimilação de valores de povos exóticos, experimentação de hábitos sociais variados, recuperação de herança da antiguidade clássica, fusão de elementos de tradições culturais diferentes ou valorização de comportamento de grupos privilegiados. De certeza, é a letra D, fusão, porque nada mais é do que uma fusão. E o que é uma fusão? Espalhamento, né? É como se estivesse espalhando, é uma fusão, é como se estivesse compartilhando isso. E se você olhar para o texto, o tempo todo ele está dizendo que há uma integração no norte-americano, mas com tudo que é produzido no mundo todo. Então, uma fusão de elementos, de tradições culturais diferentes. Então, veja, eu não precisei saber do conteúdo. O que eu precisei aqui foi saber da habilidade, que certamente essa é uma questão que está na competência 1, que é para você analisar os fatos culturais, históricos e geograficamente das culturas, os aspectos culturais, né? Habilidade 1 e habilidade também 2 por aqui, tá? A gente já consegue contemplar tudo isso. É isso que eu preciso saber. E eu sabendo a habilidade, conectando com o tipo de questão que o Enem pede, que é o padrão, né? O tipo da questão, o resultam em que, além de resultar em que, você tem desencadeada pelo que, né? Causa, problema, exemplos. Tudo isso faz com que você realmente acerte a questão. Então, se você já pegou alguma questão no Enem e teve o comando como situação, exemplo, desencadeado, mostrando sempre para você uma descrição, comente aqui nesse vídeo. Se você quer ver mais aulas desse tipo aqui, de como você conhecer a questão do Enem a partir das habilidades e competência, você deixa aqui a sua mensagem, porque eu venho aqui dar uma olhada e quem sabe eu posso atender ao seu pedido, tá? No mais, fera, segue o canal, se inscreva para ficar ligado nos vídeos que vou postar por aqui toda a semana. Tem vídeo novo, assim também como tem lives. Então me acompanha, porque em breve eu também venho com novidades por aqui. Espero no próximo vídeo. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.